Meus irmãos, pode se assentar, gente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a gente vai ler a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14 e o verso 22. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, o pai do Xande, um dos nossos levitas aqui, e o irmão Douglas é diácono aqui na nossa igreja, um irmão muito querido, e ele sempre tem falado comigo: pastor, como que o senhor prega no mesmo texto, pastor? E a gente aprende tanto. Eu ministrei uma palavra aqui, e depois numa quarta-feira eu usei o mesmo texto, mas com uma nova revelação. E ele falou: meu Deus, pastor. Eu falei: Douglas, é a profundidade da palavra. A palavra, ela nunca envelhece. Ela é nova a toda manhã. Sempre ela é nova. Então, é um texto conhecido da gente, mas eu vou apertar um pouquinho esse texto e eu quero compartilhar algumas coisas aqui que eu não compartilhei da outra vez que eu preguei. E Deus falou que tem milagres que Ele quer realizar nesta noite. Tá bom? Já está lá, gente? Então vamos lá. 22. 1, 2, 3. Próximo. 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 Agora a gente vai ler só mais esse versículo aí, mas agora eu gostaria que vocês colocassem assim mais vida. Colocassem mais vida nessa leitura. Vamos lá para a gente fechar? 1, 2, 3. Jesus, porém, falou logo, dizendo: sou eu, não temais. Ok. O tema da reflexão que eu quero trabalhar com os meus ilustres ouvintes, com esta igreja querida que Deus colocou sob os meus cuidados, é esse tema aqui, ó. Quando Deus me deu o tema, eu já comecei a chorar só com o tema. Eu fui renovado com o tema que Deus me deu. E você também vai ser. O tema que Deus colocou ao meu coração é esse aqui, ó. Não se desespere. Jesus está no controle. Fale para a pessoa que está ao seu lado: não se desespere. Fala assim, ó: Jesus está no controle. Fala mais uma vez: Jesus está no controle. Então, eu quero dizer aos irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Resgate, e quero dizer aos irmãos da Igreja do Senhor que me ouvem em toda a terra, através das redes sociais: não se desespere. Jesus está no controle. É sobre isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Olha bem para cá. Queridos, esse texto, ele fala de uma dificuldade muito grande que os discípulos, eles enfrentaram. Esse texto, o texto que antecede esse, o anterior desse aqui,
Fala sobre a multiplicação dos pães. Fala quando Jesus multiplicou os pães e ele alimentou uma multidão faminta. Pouca comida para muita gente. Ele multiplicou, abençoou e aquele povo foi alimentado. A Bíblia Sagrada fala que quando ele termina de atender esta multidão, de atender esse povo, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Na tradução que a gente leu, fala que ele ordenou. Em outras traduções, fala que ele impeliu. E impelir é obrigar. No original do grego, a palavra aí está dizendo que ele obrigou. Foi uma ordem de comando. Vai agora. Ele compeliu, ele ordenou. Ele deu uma ordem de comando e os discípulos, eles obedeceram. Eles entram no barco e um trajeto que eles faria com 2 horas e meia aproximadamente, eles gastaram quase 9 horas por causa das tempestades. A Bíblia vai dizer que o barco agora estava no meio do mar, quando surge uma grande tempestade. Quando surge uma tempestade terrível, e ela começa a balançar o barco, a água começa a entrar dentro do barco, e aqui eu já quero trabalhar e usar o primeiro tópico aqui para mim falar com vocês. Primeiro, como não ficou a cabeça dos discípulos enfrentando essa tempestade? Eles começaram a dizer, quem sabe um para o outro, mas não foi Jesus que mandou? Não foi Jesus que quase obrigou a gente? A gente não está obedecendo um comando dele? A gente não está obedecendo uma ordem dele? Por que que ele permitiu que isso acontecesse? Ô gente, na nossa cabeça, a gente tem um desenho na nossa cabeça. A gente tem desenhado na nossa cabeça que quem serve a Deus, que quem faz a vontade de Deus, não vai ter crise, não vai ter tempestade, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter problemas. A gente desenha na nossa cabeça que nós teremos uma caminhada sem obstáculo. Nós teremos uma caminhada de sucesso, nós teremos uma caminhada de vitória, nós teremos uma caminhada de milagres. A gente faz esse desenho, a gente desenha isso na nossa mente. E eu começo a pensar que na mente dos discípulos também tinha esse desenho. Poxa vida, ele manda a gente entrar no barco, a gente entra no barco, a gente obedece a voz dele, a gente obedece o comando dele, a gente obedece uma direção dada por ele, e agora ele permite que uma tempestade se levanta contra as nossas vidas. Ô gente, nós fazemos exatamente esta pergunta na nossa caminhada cristã. Exemplo, você vê um pastor, igual o pastor Takayama, um homem piedoso, com câncer. Por que que Jesus não cura esse homem? Você vê uma filha sua com uma enfermidade incurável, e você já orou, já jejuou, já clamou, já pediu, já bateu, já implorou, e parece que o céu está de bronze.
Parece que o céu está cerrado. Então, na nossa cabeça, a gente tem um desenho que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente ouvindo a voz de Deus, seguindo a voz de Deus, a gente não vai enfrentar dificuldade. Em segundo lugar, tem uma outra coisa aqui. A tempestade surgiu e os discípulos não conseguiram ter comando. Eles não conseguiram administrar aquela tempestade. Deixa eu lhe falar algo. 7 deles, pelo menos 7 discípulos, eram pescadores. Gente, os caras viviam mais dentro da água do que em terra. Gente, eles eram pescador profissional. Os caras viviam mais dentro do barco do que em terra. Mas eles não conseguiram resolver aquele problema. Gente, tem tempestade que foge do nosso comando. Tem tempestade que foge do comando das nossas mãos. Tem tempestade que a gente olha e fala assim, isso aqui, só um milagre. Eu vou morrer com isso. Eu vou me acabar com isso. Isso aqui vai me enterrar. E isso aqui vai ser o meu fim. Eles eram pescadores profissionais. Eles tinham conhecimento daquele mar. Eles sabiam como remar. Eles sabiam como administrar um momento de turbulência. Mas naquela hora, eles não conseguiram. Tem coisas que o ser humano não consegue fazer. Por mais que ele queira, por mais que ele luta, ele não consegue fazer. Mas eu quero dizer algo para você que vai te alegrar hoje. Jesus estava lá no monte orando, e os discípulos no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. Lá no monte, onde Jesus estava, ele via os discípulos lá no meio do mar. Só que ele falou assim, eu só vou no meu tempo, eu só vou na minha hora. Eu quero lhe dar uma palavra de Deus. Essa tempestade não vai te matar, porque Jesus está no controle. Jesus está no controle. Alegra o seu coração. Essa tempestade maluca, doida, que se levantou contra você, e você falou assim, agora é o meu fim. Alegra o seu coração esta noite. Canta nesta noite. Jubila nesta noite. Adore a Ele nesta noite, porque Ele me manda lhe dizer, essa luta não veio para te matar, você vai aprender com ela, porque Jesus está no controle. Jesus está no controle. Ele está no controle. Terceiro lugar, parece que aparentemente Jesus chega na hora errada. Deixa eu lhe explicar. A Bíblia vai dizer que Jesus foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite. Os judeus, os israelitas, eles dividem o tempo em 4 etapas. Das 6 da tarde às 9 da noite, é uma vigília. Das 9 da noite à meia-noite é a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã é uma outra vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã é a 4ª vigília. Sabe que hora que eles saíram?
eles saíram aproximadamente 6 horas da tarde. E Jesus só foi ao encontro deles 3 horas da manhã, ou 4. Nesse tempo aí, nesse período aí. Ô gente, uma das coisas mais difíceis para o cristão é saber lidar com a demora de Jesus. Porque a gente programa, ele vai curar agora. A gente programa, ele vai resolver agora. A gente programa, ele vai fazer agora. A gente programa, ele vai levantar agora. Ele vai restaurar o meu casamento agora. Ó, depois desta campanha, vai estar tudo resolvido. A gente programa. E às vezes, não acontece. Na hora que nós queremos, no nosso tempo, não acontece. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim quando eu orava? Meu filho, eu fui em direção dos meus discípulos. Eu fui. Mas eu fui na minha hora e eu fui no meu tempo. Fala para minha igreja hoje que eu vou. Eu vou. Fala para eles que não é no tempo deles, não é na hora deles, mas fala que eu vou. Eu caminho na direção deles. Eu caminho na direção deles. O inimigo está dizendo, chuta o balde. O seu Deus lhe abandonou. O inimigo está dizendo, vire as costas para Cristo, vire as costas para o Evangelho, porque Deus está brincando contigo. O inimigo está dizendo, o seu Deus é masoquista, ele gosta de ver você sendo espancado pelas adversidades. Isso é palavra do inimigo. A palavra de Deus para você hoje é essa. Jesus sabe a hora de caminhar na minha direção. Ele sabe a hora de caminhar na sua direção. Eu quero lhe dar uma palavra. Glorifique a Ele, porque Jesus está no controle. Glorifique a Ele, porque Jesus está no controle. Quem acredita que Jesus está no controle, levanta a sua mão, abre essa boca bonita que Deus te deu e glorifica o nome do Senhor Jeová. Ó, deixa esse louco da Coreia do Norte para lá. Ore por ele. Pastor, eu vou orar por ele. Sabe o que Jesus falou? Que nós temos que amar os nossos inimigos e orai pelos que vós o quê? Persegue. Hoje, a minha palavra é para acalmar o seu coração. Bota a sua cabeça no seu travesseiro e dorme. Faz a sua oração, meu filho. Agarre essa esposa bonita que Deus te deu e dorme, porque Jesus está no controle. Deixa eu lhe dar um conselho. Acorda de manhã. Fale bom dia para sua família. Vai feliz trabalhar, porque Jesus está no controle. Você já orou para Deus curar? Não duvida dele. Não seja um crente infiel. Não, creia nele. Ele não vai te decepcionar. Ele me manda lhe dizer essa noite, ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Gente, quase 9 horas. Os caras ficaram dentro do barco e o barco balançando, enchendo de água e eles se batendo lá dentro. E Jesus dizendo, ainda não é a hora. Eu vou só na minha hora. Eu não vou na primeira vigília, eu não vou na segunda vigília, eu não vou na terceira vigília, eu vou na 4ª vigília da noite. O nosso problema é que a gente desenha um caminho para Jesus passar. E a gente fala, Senhor, eu quero que o Senhor venha, mas eu quero que o Senhor venha na primeira vigília, porque senão eu não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta sim. Não precisa desenhar caminho para Jesus passar. Eu estou falando de um Deus livre. Sabe por que ele foi na 4ª vigília? Porque foi ele que criou o vento. E como ele criou o vento,
A criatura não é maior do que o Criador. Se foi Ele que criou, Ele manda, Ele comanda. Porque a criatura não é maior do que o Criador. Agora, outra coisa é a maneira que Ele vem. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Presta atenção na maneira que Ele vem. Fala. Fala mais uma vez. Presta atenção na maneira que Ele vem. Gente. Ele podia ter pegado um barco, né, Maurílio? Quando um avião cai e tem sobreviventes, o que a Força Aérea faz? Manda outros aviões prestarem socorro. Navios são enviados. As aeronaves mais modernas que tem. Gente, Jesus podia ter pegado um outro barco ali, porque Ele sempre emprestava barco dos outros. Ele podia ter pegado um outro barco e ter falado, eu vou de barco atender eles. Quer saber de uma coisa? Eu coloco tudo eles dentro do barco que eu estou e acabou. Não. Olha a maneira que Ele vai, gente. Ele vai andando por cima das águas. Agora você imagina, na quarta vigília da noite, os caras com medo, assustado, trêmulo, porque o medo faz você ver coisa que não é. Os caras olham e falam assim, é um fantasma. Também, como ele vem. Meu irmão, pensa, você de noite, com medo, o medo faz coisa. E você vê um cara andando com as roupas estranhas, túnica na cabeça, e andando por cima. Você falou, agora eu estou acabado. Meu Deus, os caras falaram, é um fantasma. Ele vem, e ele não vem do jeito que você quer. Ele vem do jeito que ele quer, e quando ele me revelou isso aqui, eu chorei, que da outra vez eu não falei para vocês. Sabe por que ele veio andando por cima das águas? Ele falou para mim assim, Claudemir, o que estava causando medo nos discípulos era aquela tempestade. O que estava causando pavor nos discípulos era aquele mar. O que estava causando pânico nos discípulos eram as ondas de um mar bravio. Sabe por que eu vim andando por cima das águas, Claudemir? Porque o que estava causando medo nos discípulos, eu coloquei debaixo dos meus pés. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou pisando nisso que está causando medo para vocês, Eu domino isso que está causando medo para vocês, Eu domino isso, Por que vocês estão com medo? Eu domino isso, Isso que causa medo, que causa pavor, que causa angústia. Aquilo que está amedrontando você está debaixo dos meus pés. Eu quero lhe dar uma palavra de Deus nesta noite. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. Deposita a sua confiança no Senhor. Aquilo que está te amedrontando, aquilo que está causando pavor no seu coração, aquilo que está deixando o seu coração inquieto, aquilo que está deixando você sem dormir, aquilo que está querendo mostrar para você que o seu Deus não é Deus. Eu quero lhe dar uma palavra, Ele é Deus e é Deus poderoso. Aquilo que está te amedrontando está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado e fala assim, glorifica a Deus. Jesus está no controle. Glória. Fala assim, glorifique a Deus. Jesus está no controle. Deixa eu ver onde tem alguém que acredita que Jesus está no controle. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor essa noite. Quem acredita que Jesus está no controle, abre essa boca bonita que Deus te deu e rasga um glória a Deus essa noite. A minha palavra é essa: aquilo que está lhe causando medo está debaixo dos pés de Jesus, está sob o comando do Senhor Jesus Cristo.
Fale comigo. Ele não veio. Fala comigo, ele não veio na primeira vigília. Fala assim, ó, ele veio na quarta vigília. Fala assim, mas ele veio. Ele vem, gente. Ele vem. Ele vem. Ele não vem do nosso jeito. Ele não vem da nossa forma. Ele não vem do jeito que a gente desenha. Ele não vem do jeito que a gente programa. Ele não vem do jeito que a gente quer. Mas ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aí ele vem pisando sobre aquilo que está lhe causando medo. Ele vem dominando aquilo que está lhe causando medo. Ele vem dominando, ele vem administrando aquilo que está lhe causando medo. Aí os discípulos olham e falam assim, é um fantasma. Ele fala assim, não, sou eu. Não temais, sou eu. Não temas. Primeiro Jesus acalmou os discípulos. Depois ele acalmou o mar. Os discípulos estavam mais temerosos do que o mar. As tempestades que tinha dentro dos discípulos era mais forte do que as tempestades que tinha fora. As tempestades que tinha dentro deles era mais forte do que aquelas que estavam fora. Primeiro Jesus acalmou os discípulos. Depois ele acalmou o mar. Primeiro ele vai acalmar você. Primeiro ele vai ministrar em você. Primeiro ele vai cuidar de você. Primeiro ele vai curar você. Primeiro ele vai restaurar sua fé. Primeiro ele vai colocar as mobílias espiritual da sua casa em ordem. Aí depois ele vai trabalhar ao redor de você. Primeiro ele trabalha em você. Depois ele trabalha através de você. Fale comigo. Aquilo que causava medo nos discípulos, Jesus colocou debaixo dos seus pés. Ô gente, quando eu li isso hoje, eu falei, meu Deus, é verdade. Jesus foi andando e falou, ó, eu ando aqui, ó. Eu ando, eu domino isso. Presta atenção, porque no meio de uma tempestade, Jesus não aparece do jeito que você quer. Jesus não aparece do jeito que você desenhou. Jesus não aparece do jeito que você programou. Ele aparece do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele tem um comando na sua mão. Eu quero que você saia daqui com essa simples palavra hoje. É simples, mas é poderosa. Para de negar a sua fé. Para de duvidar do seu Deus. Ele se entristece quando você faz isso. Para de fazer barganha com o seu Deus. Eu só dou adoração se o Senhor me der milagre. Não. Desse jeito você está frito sem um pingo de gordura. Não. Se rende hoje, meu filho. Se rende hoje. Levanta as suas mãos e diga assim, ó, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor salvar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não salvar, o Senhor é Deus. Mas de uma coisa eu sei, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Se é verdade, rasga um glória a Deus aqui essa noite e glorifica o nome do Senhor. Para mim encerrar e orar por vocês e com vocês. Que horas que eu tenho, Maurício? 8h43. A Bíblia diz assim que Pedro olha e fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem Pedro, vem Pedro.
A gente fala de Pedro, né? Que Pedro murmurou, teve medo. Mas foi o único que teve coragem de sair do barco. Foi o único. Desceu e começou a andar por cima das águas também. Igual Jesus estava andando. Ó, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó. O que eu faço? Se vocês crerem em mim, vocês fazem também. Ô Pedro, o que causava medo para você, agora está debaixo dos seus pés. Aí a Bíblia diz assim que Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele começou o quê? A afundar. E daí tem uma lição aqui profundíssima que eu vou lhe falar. Pedro não acha que ele pode. Pedro não banca o valentão. Não, ele foi humilde. Ele abre a boca e ele grita: Senhor, socorre-me. Eu preciso de um milagre. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e depois corrigiu. Falou assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu amo a pedagogia de Jesus. Fale assim, ó, eu amo a pedagogia de Jesus. Fala assim, ó, eu fico encantado com a maneira que Jesus ensina. Ó, primeiro Maurílio, ele levantou Pedro. Depois ele chamou a atenção de Pedro. Primeiro ele estendeu a mão e falou, ó, levanta-te, sai do fundo, fica em pé. Aí depois ele corrigiu. A gente faz ao contrário. Um irmão cai, um irmão peca, um irmão tem crise. Primeiro a gente quer corrigir. Primeiro a gente quer dar sermão. Ô meu irmão, primeiro você estende a mão, depois você corrige. O cara está caído, o cara está doente, não é hora de sermão, é hora de ajuda. Eu achei tão bonito. Eu estava sentado aqui ontem, a pastora Rosângela me chamou e disse, pastor Claudemir, tem um rapaz aqui que precisa da nossa ajuda. Eu achei tão bonito. E eu fui lá ontem, junto com ela, e nós oramos em favor dele. Ontem, o primeiro atendimento que eu e ela demos para ele foi curar as feridas dele. Aí depois a gente vem com exortação. Eu amo a pedagogia de Jesus. Eu amo como ele ensina, gente. Eu amo como ele trabalha. A Bíblia diz que primeiro ele levantou Pedro. Depois ele corrigiu Pedro. Nós não, nós queremos corrigir, dar sermão antes de estender a mão. Fale para a pessoa que está ao seu lado, primeiro você estende a mão, fala. Fala assim, depois você corrige. Imagina o seu filho caindo dentro de um buraco. Você fala, você vai ver, moleque, quem mandou você ser arteiro? Você pega a cinta e pá! O menino assusta e cai lá embaixo e morre. O cara querendo se suicidar, você chega para ele, seu fraco, sai daí, seu fraco! Você não tem coragem de fazer isso, é nada. É hora de sermão? Seja sincero, sim ou não? Não, gente. O Pedro falou, socorre-me. Jesus falou, vem aqui. Deu a mão para ele, levantou ele. Depois que Jesus levantou ele, aí Jesus falou, agora vai um sermãozinho. Vai um sermãozinho, Pedro. Por que você não tem fé, Pedro? Ô Pedro, por que você duvidou, Pedro? Eu estou tanto tempo com vocês e você chamando eu de fantasma, Pedro. A gente faz diferente. A gente quer dar sermão antes de estender a mão. A gente quer dar sermão, porque a gente gosta de dar sermão, né? A gente gosta. Irmão,
A língua das pessoas coça para dar sermão. É por isso que não é qualquer um que pode ser conselheiro. Maurílio falou uma coisa aqui ontem muito bonita e renovou a minha fé. Ele falou: graças a Deus que essa igreja está de pé, porque nós temos os nossos conselheiros. Conselheiro tem que saber a hora do bálsamo e a hora da exortação. É por isso que você não pode colocar qualquer um atrás de uma mesa. Pede para Deus lhe dar sabedoria. Tem hora que é para você abraçar sua filha e chorar com ela e falar para ela: eu te amo. Aí você pega e vem com um sermão do tamanho do mundo. Claro que ela vai falar para você: eu já sei, mãe, eu já sei. Ainda mais adolescente. Eu vou falando que ela damos, ela fala: eu já sei. E eu falo: então vem, por que não faz então? Aí eu já sei, pai. Irmão, pensa. Ah, pai, eu já sei. Irmão, isso é coisa deles. É coisa de adolescente. Ah, eu já sei. Irmão, tá na língua deles, tá assim, na ponta da língua. Ô, dama, eu já sei, pai. A Carol tá nessa fase. É a idade, eu já sei. A Isabelle também, eu já sei. Tudo ele fala que sabe. Deixa eu dar um conselho aos pais que me ouvem nessa noite. Pede para Deus iluminar sua mente. Pede para Deus falar no seu coração. Tem hora que é hora de sermão. E tem hora que é hora de estender a mão. Adiantava Jesus ficar falando: ô, miserável. Mas você está afundando, hein, miserável? Bebe mais um pouquinho de água, bebe. Só pra... quem mandou você não crer em mim? Bebe mais um pouquinho de água. Bebe mais um pouquinho de água, jumento. Ô, gente, olha bem pra cá. Teve um que falou: ai. Olha bem pra cá. Jesus é delicado. Jesus é fino. Jesus é culto. Jesus é nobre. Jesus é inteligente. Fale comigo. Em primeiro lugar, Jesus estendeu a mão. Fala assim: depois ele exortou. Agora tem uns pais também que só estende a mão. Os moleques estão matando, derrubando. E está: nossa, meu filho. Meu irmão, me dá uma raiva. Nossa, ninguém pode que esse menino. Dá vontade de falar: eu posso, irmã. Eu posso que esse moleque. A gente está comendo, o moleque derramando suco, pulando por cima da gente, parecendo que não tem educação. E os pais achando tudo bonito. Eles acham bonito. Nossa, olha esse moleque. Esse moleque puxou o vô dele, menino. Esse moleque puxou. Eu vou falar quem ele puxou. Tem uns que só estende a mão. É verdade, só estende a mão. Ô, meu irmão, só estender a mão não resolve não, viu? Uma varinha não mata não. Não mata não. Se for com amor, não mata não. Viu? Uma cintada no lombo de umas meninas dessa que quer ser dona da vida, não mata não. Só que tem que ser com amor. Não mata não. Deus me mandou falar. Não mata não. Agora tem a hora também do consolo. Primeiro você estende a mão. Primeiro você abraça, tá? Primeiro você beija, primeiro você dá para ele, depois você fala: senta aqui. Senta aqui, meu filho, vai, senta aqui. Como eu amo Jesus, gente. Como Jesus é inteligente, gente. Ô, gente, deixa eu lhe falar algo da parte de Deus, que Deus me deu. A nossa Bíblia é um compêndio, né, pastora Rosângela? Que bom, de 66 livros. Se não tivesse o restante da Bíblia, e se tivesse só os 4 evangelhos, a igreja teria palavra para a vida toda. Ainda que não tivesse, ainda que o restante da Bíblia se perdesse, e tivesse só os 4 evangelhos, só os ensinamentos de Jesus, a igreja não ficaria sem palavra. Só que a Bíblia diz assim que Deus vai além
daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem os 4 evangelhos, tem as cartas de Paulo, tem as epístolas paulinas, tem o Pentateuco, tem os livros históricos, tem os livros poéticos. Porque ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não se apavora. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Deixa eu botar o dedo no meu relógio. Deixa eu encerrar. Vou recapitular para me encerrar e eu prometo colocar vocês de pé. O Evangelho tem os espinhos junto com as rosas do Evangelho. Mas esses espinhos não ferem a gente para matar. Eles trazem maturidade. Segundo lugar, Jesus vem. Mas nem sempre ele vem na primeira vigília. Ele vem, mas ele vem na hora dele. Mas o certo é que ele não te decepciona. E ele nem deixa o inimigo zombar do seu rosto. Ele vem. Quarto lugar, ele vem e ele vem pisando em cima daquilo que está lhe causando medo. Ele vem pisando em cima daquilo que está lhe causando pavor. Ele vem pisando, dominando, administrando aquilo que está lhe causando angústia. Quarto lugar, ele restaura primeiro, para depois aplicar um sermãozinho, para depois corrigir. Agora eu quero encerrar essa palavra fazendo uma pergunta, e eu vou encerrar. A Bíblia diz que Jesus ele é onisciente. Na sua onisciência ele sabe o quê? Diga todas as coisas. É tanto que ele sabia que ia dar uma tempestade, né? Agora, irmãos, por que ele permite essas tempestades, não é verdade? Ô irmão, vamos ser sinceros agora, vamos falar a nossa língua? Pensa, o Maurílio pega e fala assim, ó: eu vou causar uma tempestade para a Nath. Qual pai que vai fazer isso? Pensa. Aqueles que são os avós aqui, que Deus te deu esse privilégio. Imagina o Jefferson falar assim, ó: eu vou causar uma tempestade para minha netinha, para Nicole. Ô meu irmão, ninguém faz isso. Sabe de uma coisa? Eu vou causar uma tempestade para minha filha. Eu vou causar uma tempestade para o meu filho. Ninguém faz isso. E a nossa pergunta no final desse sermão é: por que Deus faz isso? Gente, por que Deus faz isso? A resposta está no verso 33, coloca lá. Vamos ler de pé comigo, vai, fique em pé, eu vou encerrar. Verso 33, põe lá para mim. Amém. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ó, a resposta está aí. Ajuntaram todos eles, depois que Jesus acalmou as tempestades, e disse assim, ó: ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Deixa eu lhe dar uma palavra. Deus permite as tempestades para você reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele está no comando da situação. Eu vou falar algo para você que você vai dizer: pastor, será que é verdade? Eu não acredito nisso. É. Você sabia que a gente aprende mais em um velório, em um culto fúnebre, do que num culto de celebração? A gente pouco aprende em uma festa.
em um velório, a gente aprende muito. Presta atenção, eu fui num velório uma vez, eu vou encerrar. Fazer o culto fúnebre de uma menina, de uma família que o pastor estava acompanhando. E a menina de 13 anos tomou veneno e se suicidou. O pastor falou assim: eu não vou conseguir fazer isso. Claudemir, vem aqui. Eu falei: eu vou ir lá. Quando eu cheguei, tinha uma mulher em volta do caixão, se descabelando, gritando, e gritava, uma mulher fazendo um estardalhaço terrível. E eu falei: quem é essa senhora? Que choro, né? O pastor falou assim: isso aí não é choro de verdade não, Claudemir. Isso aí é remorso. Eu falei: ah, é? Por quê? Ele falou: porque essa mãe abandonou essa filha e faz 6 anos que ela não vê essa filha. Como a gente aprende em um velório. Aí ele pegou pela minha mão assim, ó, Maurílio, e falou: vem aqui, ó. Aí no cantinho tinha uma outra menina de uns 22 anos assim, ó, no cantinho chorando, baixinho, as lágrimas dela caindo. Ele falou assim, ó: as lágrimas dessa aqui, ó, é de verdade. Porque essa aqui é quem ela chamava de mãe. Agora essa aqui não, ó. Essa aqui, ela está descabelando, gritando aqui. É de remorso. Essas lágrimas dela não tem valor. É de remorso. A gente aprende mais na tempestade do que num churrasco. Às vezes a gente aprende mais em um culto fúnebre do que num culto de celebração. Depois das tempestades que Jesus acalmou, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles disseram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ó, você vai passar no meio dessa tempestade glorificando e você vai levantar a mão e vai dizer: realmente o Senhor está comigo. A mão dele está comigo, a glória dele está sobre a minha vida. Só o Senhor é Deus. Quem acredita que Jesus está no comando, rasga um glória a Deus aqui essa noite. Se acredita que Jesus está no comando, sai de seu lugar e vem orar comigo aqui agora. Quem crê que Jesus está no comando, sai de seu lugar e vem orar comigo aqui. Eu quero te abençoar, eu já estou terminando. A glória de Deus está aqui. Pode continuar aí, Xande. A glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Só você que crê que Jesus está no comando e Ele vai continuar no comando, sai de seu lugar. E eu quero orar por você. É a semana da sua vitória, é a semana do seu milagre, é a semana da sua restauração. Deus